Dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 15º, onde fala sobre o reino Plantae, Gimnosperma e Angiospermas. Hoje nós vamos encerrar falando sobre a reprodução de um Angiospermas, tá? Livro de vocês, página 163, o livro de vocês diz assim, ó. Nós já estudamos na aula anterior sobre as flores e a estrutura das flores, né? Lembrando que a fecundação ocorre nas estruturas das flores. Então, o livro de vocês diz assim: as flores são as estruturas responsáveis pela reprodução da angiospermas. No interior da antera, lembrando que a antera é o quê? É o órgão reprodutor masculino, tá, pessoal? Então, no interior da antera, que é o órgão reprodutor masculino, formam-se os grãos de pólen que contêm o quê? O gameta masculino. Esses grãos de pólen que contêm o gameta masculino que foi formado na antera, eles são transportados pelo vento, ou por insetos, ou por agentes polinizadores, que podem ser até mesmo pessoas, até a abertura do órgão superior reprodutor feminino. Aí o que acontece? Além dos gametas masculinos, os grãos de pólen também apresentam uma célula responsável por originar o tubo polínico. E é por esse tubo polínico que os gametas masculinos se encontram com os gametas femininos no ovário da flor, tá? Onde ocorre o quê? A fecundação. Após essa fecundação, inicia-se o processo de desenvolvimento do embrião, que fica protegido por quem? Pela semente. Ao mesmo tempo, a partir do ovário, desenvolve-se o quê? O fruto, que por sua vez protege a semente. Aí no livro de vocês mostra o esquema simplificado do ciclo de vida de um angiospermas. Nós temos uma flor, essa flor tem haste, essa flor tem pétala, né? Mas vamos lá, essa flor tem o órgão reprodutor masculino, que é o antera, e tem o órgão reprodutor feminino, que contém o ovário. A antera, ela vai liberar os grãos de pólen, que vão formar os gametas masculinos. Esses grãos de pólen, eles vão ser transportados por vento, por insetos, ou até mesmo por agentes polinizadores, até o órgão reprodutor feminino. Ali ele vai descer, né, pelo tubo polínico e fecundar junto, né, no ovário da planta, no ovário feminino da planta. Vai haver a formação de um embrião. Esse embrião ele vai se desenvolver, vai formar a semente e o fruto, vai germinar e vai dar origem a uma nova angiosperma, tá? O livro de vocês, ainda na página 163, fala que além de frutos, pessoal, que nós já estudamos que existem frutos carnosos e frutos secos, existem pseudofrutos. O que são pseudofrutos? São são frutos que nós pensamos que são frutos, mas que não são frutos, são pseudofrutos, porque eles se desenvolvem onde? Em alguma parte da flor, ou na haste da flor, ou na base da flor. Eles são chamados de pseudofrutos, tá? Então, no livro de vocês fala de pseudofrutos. Normalmente associamos a palavra fruto a algo comestível, carnoso, suculento e adocicado. Porém, nem sempre isso é verdade. O fruto verdadeiro é resultado do desenvolvimento do ovário da flor após fecundação. Existem algumas plantas cuja parte comestível não é proveniente do desenvolvimento do ovário, mas sim de outras partes da flor. Quais são essas partes? Pode ser a haste, um exemplo do desenvolvimento da haste, no caso é o caju, ou da sua base, que aqui o livro de vocês cita como a maçã, tá? Então, maçã não é fruto, é pseudofruto, caju não é fruto, pseudofruto. No caso, o fruto mesmo do caju é a semente, é a caretinha dele, certo? Então, pseudofrutos, eles desenvolvem em alguma base da flor, seja em alguma estrutura da flor, seja na base, seja na haste, em alguma outra parte, tá? Agora, para encerrar, na página 164, o livro de vocês fala de reações ecológicas.
Na angiospermas, nós temos reações ecológicas, assim como nós tivemos, né, angiospermas e gimnospermas, nós temos relações ecológicas, assim como nós tivemos lá em pteridófitas e briófitas. Aqui nós temos mutualismo, como nós tivemos lá em pteridófitas e briófitas, e aqui nós temos inquilinismo, como nós tivemos em pteridófitas e briófitas, e além do inquilinismo, nós temos o parasitismo, que também é outro tipo de reação ecológica que eu vou ler para a gente encerrar o capítulo. O livro de vocês fala primeiro do mutualismo. O que significa mutualismo? O livro de vocês diz assim, ó. Muitas angiospermas, como o castanheiro, que é o Castanha sativa, o carvalho e as orquídeas, estabelecem uma relação mutualística entre suas raízes e certos fungos. Então, são raízes que precisam de certos fungos. Para quê? Porque esses fungos, eles facilitam a absorção de água e sais minerais pelas plantas, que por sua vez fornecem o quê? Alimento. Quais são esses alimentos? Proteínas e açúcares aos fungos. Então, a planta ela está associada ao fungo, um beneficia o outro, tá? Essa associação entre a raiz e o fungo, ela é chamada de micorriza, tá? Como a planta e o fungo se beneficiam, ambos se beneficiam e são dependentes da relação, temos um exemplo de mutualismo obrigatório. Então, em angiospermas e gimnospermas, nós temos mutualismo, que é entre raiz e fungo. Esse processo é chamado de micorriza, e como a raiz e o fungo eles são dependentes um do outro, essa dependência ela é chamada de mutualismo obrigatório. E o inquilinismo, né, nós vimos lá em briófitas e pteridófitas, nós vamos ver aqui também, e além disso vamos ver sobre o parasitismo também. Então o livro de vocês fala assim, ó, algumas angiospermas, como certas orquídeas e bromélias, vivem sobre outras plantas e por isso são chamadas de inquilinas. Nesse caso, quem se beneficia são as inquilinas, da mesma forma de briófita e pteridófita, que, estando sobre outras plantas, podem aproveitar melhor os raios solares para realizar a fotossíntese. Para a planta hospedeira, aparentemente não há prejuízos e nem benefícios. Essa relação ecológica é chamada de inquilinismo. Então, inquilinismo é quando uma planta ela se hospeda em cima de uma outra planta, não trazendo nem benefício nem malefício para essa planta, mas a inquilina ela faz o quê? Ela tem maior raios solares e realiza assim melhor fotossíntese. Já outras angiospermas podem ser plantas parasitas, ou seja, vivem à custa de outra planta. Parasita é quando vive, ela precisa de uma outra planta para viver. As plantas parasitas, por meio de suas raízes, retiram seus alimentos ou parte dele do caule da planta hospedeira. Essa relação ecológica é chamada de parasitismo. O parasitismo, ele é o quê? Ele é maléfico para a planta que está sendo o quê? Hospedeira. Por quê? Porque a planta parasita, né, a inquilina, ela suga, né, grande parte o quê? Da substância orgânica que tem nessa planta hospedeira. Então, no livro de vocês, nós temos um exemplo de inquilinismo, que é a orquídea, tá? E nós temos também um exemplo de parasitismo, que é a figueira mata-pau, tá? Que tem 30 metros de altura. Ela é uma parasita, ela suga, né, toda a substância orgânica da planta que ela hospeda nela. E para finalizar, pessoal, na página 165, o livro de vocês fala assim, ó, de uma representação da filogenia para os reinos, para o reino plantae. Aqui mostra todas as espécies do reino plantae que nós estudamos. Então, o livro de vocês fala assim, ó, em todas as espécies de plantas conhecidas atualmente, ocorre a formação de um embrião, o qual origina um novo indivíduo. A figura a seguir mostra as características usadas como critério para definir o reino plantae. Note que todos os grupos apresentam embriões e que pteridófitas, gimnospermas e angiospermas apresentam vasos condutores e assim por diante. Então, nós temos aqui, todas elas possuem embrião, todas elas desenvolvem embrião. Por quê? Porque tem fecundação. Porém, briófita não tem vaso condutor, nós já estudamos que isso, né, ela não tem.
Pteridófita, gimnosperma e angiospermas, elas têm vaso condutor. Então, nós temos todas elas formam embrião, nós temos uma que não tem vaso condutor, nós temos uma segunda que tem vaso condutor, que é a pteridófita, nós temos uma terceira que tem vaso condutor, que é a gimnosperma, mas que produz só semente, e nós temos uma quarta que ela forma embrião, que ela tem vaso condutor e ela produz flor e fruto, que é a angiospermas. Então, pessoal, neste capítulo nós estudamos as principais novidades evolutivas que permitam a conquista efetiva do ambiente terrestre para gimnospermas e angiospermas, as principais funções de raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, as principais estruturas de uma flor e um fruto e suas funções na reprodução de dispersão, as principais etapas do ciclo reprodutivo da gimnosperma e da angiosperma, a dispersão de frutos e conquistas do ambiente terrestre, exemplos em relação ecológicas em angiospermas, mutualismo, inquilinismo e parasitismo. Certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante o capítulo, tenham gostado, e agora nós vamos para as nossas atividades.